Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja com todos vocês, em todos os seus lares e com sua família. Hoje a igreja celebra Santa Clara de Assis. Santa Clara de Assis foi uma jovem da nobreza italiana que deixou tudo que tinha por Cristo e se juntou a São Francisco e decidiu atender ao chamado de Deus. Santa Clara nasceu em Assis em 1193 em uma família da nobreza italiana. Disse que o seu nome surgiu de uma inspiração dada à sua mãe, a quem foi revelado que a filha iluminaria o mundo com a sua santidade. Quando Clara tinha 18 anos, São Francisco pregou em Assis os sermões quaresmais na igreja de São Jorge. As palavras de São Francisco acenderam o coração da jovem, que foi lhe pedir em segredo que a ajudasse a viver segundo o Evangelho. São Francisco a animou em seu desejo de deixar tudo por Cristo. No domingo de Ramos de 1212, Clara assistiu à bênção das palmas na catedral. Todos os fiéis se aproximavam para receber um ramo de oliveira, mas Clara ficou em seu lugar por timidez. Quando o bispo viu o que tinha acontecido, levou o ramo até onde Clara estava. Nessa noite, ela fugiu de sua casa e se dirigiu ao povoado da Porciúncula, que distava 2 quilômetros de onde vivia São Francisco com a sua comunidade. Chegando ao local, Clara trocou seus finos vestidos por um hábito de penitente, que consistia em uma túnica de tecido áspero e uma corda de cinturão. São Francisco lhe cortou o cabelo. Como ele não tinha fundado um convento para religiosas, ele conseguiu um alojamento provisório para Clara no claustro das Beneditinas de São Paulo, perto da Bastia. Os parentes da jovem Clara já tinham planejado para ela um casamento, e quando souberam o que tinha acontecido, decidiram tirá-la do convento. Disse que Clara se aferrou com tal força ao altar que rasgou as toalhas quando a arrancaram de lá. A jovem descobriu a cabeça para que visse seus cabelos cortados e disse a seus amigos que Deus a tinha chamado a seu serviço e que ela estava disposta a responder. Em pouco tempo, a irmã de Clara, Inês, foi se unir a ela, o que desencadeou uma nova perseguição familiar. Algum tempo depois, São Francisco transferiu as duas para uma casa contígua à igreja de São Damião, nos subúrbios de Assis, e nomeou Clara como superiora. Passados alguns anos, já havia vários conventos das Clarissas na Itália, França e Alemanha. A beata Inês fundou uma ordem em Praga, onde tomou o hábito. Santa Clara e suas religiosas praticavam austeridades até então desconhecidas nos conventos femininos. Não usavam calçado e dormiam no chão. Nunca comiam carne, só falavam quando era necessário ou por caridade. Santa Clara imitou à perfeição o espírito de pobreza de São Francisco. A partir de 1224, Clara adoeceu e aos poucos foi definhando. Em 1226, Francisco morreu e Clara teve visões projetadas na parede da sua pequena cela. Lá via o Santo de Assis e os ritos das solenidades do seu funeral que estavam acontecendo na igreja. Anteriormente, tivera esse mesmo tipo de visão numa noite de Natal, quando viu projetado o presépio e pôde assistir ao Santo Ofício que se desenvolvia na igreja de Santa Maria dos Anjos. Por essas visões, que pareciam filmes projetadas numa tela, Santa Clara é considerada a padroeira da televisão e de todos os seus profissionais.
Outro momento marcante da vida desta santa se deu em 1240, quando, portando nas mãos o Santíssimo Sacramento, defendeu a cidade de Assis do ataque do exército dos turcos muçulmanos. Em 1228, Gregório IX concedeu às clarissas o privilegium paupertatis, para que ninguém pudesse obrigá-las a ter posses. Além disso, Santa Clara, como verdadeira intérprete do espírito e tradição franciscanos, redigiu por sua conta uma regra que os reflete com fidelidade e que proíbe toda forma de propriedade individual ou comum. Inocêncio IV só aprovou esta regra 2 dias antes da morte da santa. Nesse momento, meus queridos irmãos e irmãs, nós vamos fazer uma oração a Santa Clara. Vamos pedir que ela interceda por nós, junto ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Pai, para nos livrar de todas essas doenças, de todos esses males, para nos dar uma vida melhor, para que possamos ter paz, para que possamos ter saúde do corpo, ter saúde da alma. Oração a Santa Clara. Pela intercessão de Santa Clara, ó Senhor Todo-Poderoso, me abençoe e me proteja. Volte para mim os seus olhos misericordiosos. Dê-me a paz e a tranquilidade. Derrame sobre mim suas copiosas graças e depois desta vida, aceite-me no céu em companhia de Santa Clara e de todo o santuário. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Santa Clara, rogai por nós. Amém. Santa Clara fez milagres surpreendentes com pães. Certo dia, tinham apenas um pão para 50 irmãs clarissas. Santa Clara o abençoou e, rezando todas juntas o Pai Nosso, multiplicou o pão e o repartiu às suas irmãs. Depois enviou outra metade aos irmãos menores. Diante disso, afirmou: aquele que multiplica o pão na Eucaristia, o grande mistério da fé, por acaso lhe faltará o poder para abastecer com pão suas esposas pobres? Em outra ocasião, em uma das visitas do Papa Inocêncio III ao convento, Santa Clara preparou as mesas e colocou nelas o pão para que o Santo Padre os abençoasse. O pontífice pediu à santa que o fizesse, mas Clara se opôs. O Papa pediu que ela fizesse o sinal da cruz sobre os pães e os abençoasse, em nome de Deus. Santa Clara, como verdadeira filha da obediência, abençoou muito devotamente aqueles pães com o sinal da cruz, e no mesmo instante apareceu o sinal da cruz marcado em todos os pães. Santa Clara esteve doente por muitos anos. Santa Clara ficou doente por 27 anos no convento de São Damião, suportando todos os sofrimentos de sua doença. Em seu leito bordava, fazia costuras e rezava sem cessar. O Papa a visitou 2 vezes e exclamou: eu gostaria de ter tão pouquinha necessidade de ser perdoado como a que esta santa tem. Cardeais e bispos iam visitá-la para pedir seu conselho. São Francisco já havia morrido, mas 3 dos discípulos preferidos do santo leram para Clara a paixão de Jesus enquanto agonizava. A santa repetia: desde que me dediquei a pensar, a meditar sobre a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, as dores e os sofrimentos não me desencorajam, mas me confortam. Santa Clara partiu para a casa do Pai no dia 11 de agosto de 1253, aos 60 anos de idade. Em 1255, menos de 2 anos após a sua morte, foi incluída no livro dos santos pelo Papa Alexandre IX.